Na minha família, eu tive, por exemplo, um pai que ele perdeu tudo. Eu assisti o meu pai completamente falido. Durante muitos anos, isso foi uma vergonha para mim. Olha a contração, a emoção de contração. Olha a dor. E as pessoas perguntavam: "Ah, e o seu pai, como é que tá?" A gente veio de uma cidade pequena, lá de interior, sabe? Todo mundo se conhecia, todo mundo sabia. E eu vivi essa vergonha no auge da minha adolescência. Junto disso veio a separação dos meus pais. Então foi um momento extremamente de vergonha, de raiva, de injustiça, muita dor, muita dor. E até hoje, para vocês terem ideia, o grosso disso eu já limpei, certo? Tanto é que hoje eu empreendo, tanto é que hoje eu sou autônoma, mas no início, quando eu comecei a andar com as minhas próprias pernas, o meu próprio pai chegou para mim, por medo de que eu passasse pela mesma dor que ele, e disse assim: acha um emprego, faz algum concurso, porque assim, não vale a pena. Porque ele tava com medo que eu passasse pela mesma dor que ele. Quantas vezes a gente vive e honra o medo de ter visto os nossos pais, os nossos familiares vivendo tanta dor e sofrimento? E eu lembro de que quando eu comecei a empreender, eu tinha uma angústia, um aperto no peito. Vocês viram, a emoção, a angústia, o nervosismo, dor de estômago, aperto no peito, ansiedade, insônia. Ó, essa contração, vai dar errado, vai dar errado. Eu senti assim, eu não vou conseguir me sustentar, vai ser difícil, não vou conseguir, eu não vou conseguir. E o problema é que isso é a realidade? Não é. Isso é, ó, as feridas, as sombras, as dores, o inconsciente falando através de você. E você acha que isso é verdade, porque você sente. Só que o que nós sentimos, a gente sempre tem que dar uma questionada, a gente sempre tem que dar uma avaliada. Da onde que veio esse sentimento? Esse sentimento está condizente com a realidade? Porque eu tava, por exemplo, conseguindo me sustentar, conseguindo pagar as minhas contas, mas o medo de faltar era incontrolável. Porque tinha uma dor, uma vergonha, tinha ali um processo de um trauma que eu tinha vivido lá atrás. Vocês entendem? Todas nós passamos por isso. Todas nós vivemos essas situações de vergonha, de culpa, de sofrimento. E qual é a diferença entre aquela pessoa, e é muito interessante porque existem pessoas, vocês devem ver hoje em dia com a internet, isso é muito fácil, né? Existem pessoas que já transcenderam as maiores dores, a culpa, a vergonha, o medo. São aquelas pessoas que estão sempre ali na internet, de bom humor, que estão alegres, e você para e pensa: meu Deus, como é que essa pessoa consegue ter tanta energia? Como é que essa pessoa consegue estar sempre animada, estar sempre em reuniões, fazendo viagens incríveis, não sei o quê? Porque essa pessoa provavelmente já limpou estas emoções de contração, essa pessoa já limpou o grosso e ela já tá numa fase mais de expansão. Quando a gente começa a limpeza uterina, as alunas sabem disso, eu passei por isso, a gente vai passando por um processo de limpar do nosso inconsciente, nas nossas memórias celulares, porque as nossas células têm memória, tá? E, portanto, se você não explica para o seu corpo e para o seu inconsciente que o cenário é outro, que o cenário não é mais de vergonha, que o cenário não é mais de medo, que o cenário não é mais de culpa, o seu corpo não entende. O seu corpo não entende que você não tá mais casada com o primeiro marido e que você tá com o segundo. Esses dias uma aluna ainda falou comigo sobre isso. Ela teve um casamento, terminou o casamento, ficou 2 anos solteira, e aí ela casou de novo. E ela disse assim pra mim: eu sonhava direto com o primeiro marido. E eu falei pra ela: pois é, porque
você ainda não tinha feito o corte energético, o divórcio energético que a gente faz lá na limpeza uterina, que é explicar pro meu corpo, pro meu inconsciente que eu não tenho mais um casamento com esta primeira pessoa. E a maioria de nós não faz isso. Assim como eu explico pro meu corpo e pro meu inconsciente que eu não vivo mais um estado de vergonha, que eu não tenho mais um estado de culpa, que eu não tenho mais um estado de medo, porque o cenário é outro, porque a situação é outra. Só que, se a gente não faz isso de uma forma profunda, os medos, ó, olha o inconsciente soberano, 95%, isso aqui segue governando a sua vida. Os traumas, o medo, a culpa, a vergonha, a raiva, a rejeição, o abandono, a humilhação, o abuso, não só governando a sua vida, como definindo a sua saúde. Que o comprimido que você toma não melhora. Você come direitinho, você muda a alimentação. Quantas vezes eu já ouvi essa história, gente? De alunos que chegam pra mim, eu mudei a alimentação, eu cortei o açúcar, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas não adianta. Claro que não adianta, porque por trás do sintoma existe uma dor emocional, existe uma contração. E a gente ainda está presa naquela visão de saúde de muito tempo atrás, que hoje em dia ainda não se popularizou, mas que já está mais do que claro pelas últimas pesquisas que isso é real. Que se você não adianta você ter a melhor alimentação do mundo, não adianta você fazer exercício 6 vezes por semana, se dentro de você tá se alimentando de raiva, dor, sofrimento, medo, frustração. Não tem comprimido que resolva isso aí. Não tem, gente. Porque eu era esse caso, como eu falei pra vocês. Eu era aquela que tomava um comprimido depois do outro, porque não tinha o que eu fizesse. E eu já era com alimentação saudável, já fazia exercício. Porque não é só isso. Saúde é muito mais do que um corpo. É a sua mentalidade, é o seu. E isso inclui o seu consciente e inconsciente. Porque uma coisa é eu querer ir lá e largar o emprego e fazer uma transição de carreira, mas as feridas vêm aqui no ouvidinho, quando você menos espera, dizendo: mas isso não é pra você. Lembra as pessoas da sua família que faliram? Lembra as pessoas da sua família que deram errado? Mas a sua mãe não vai gostar disso aí. E você volta para o mesmo lugar. Você fica com medo de largar o emprego, fica com medo de fazer outras coisas, porque as feridas estão governando a sua saúde e a sua vida.